medicina, desde suas origens, foi atravessada por narrativas. Algumas delas curam, outras ferem, e preconceito e discriminação se infiltram nas nossas práticas de saúde, muitas vezes se escondendo por trás de máscaras, a máscara da normalidade, a da autoridade, a da neutralidade científica, que também é um mito. E eu gostaria de representar alguns quadros de preconceito e discriminação por meio de figuras mitológicas e lendárias. Personagens que, em diferentes culturas, simbolizam o medo do diferente, o poder, a exclusão, a, a redenção. E cada mito pode ser um espelho simbólico, mostra como o ser humano, ao longo do tempo, construiu fronteiras entre o que é considerado normal e anormal, o que é puro ou impuro, o que é curável ou o que é incurável. Então, ao transpor esses arquétipos para um contexto de diversidade humana na medicina, eu convido vocês a refletir quais mitos ainda habitam o nosso olhar clínico. Que narrativas sustentam as formas sutis de exclusão no cuidado em saúde? E como podemos reconstruir histórias mais humanas, inclusivas e justas? Então, esta é uma proposição de uma experiência estética, ética e educativa. Um convite à escuta, à empatia e ao reconhecimento do outro, não como ameaça, mas como parte essencial da nossa própria humanidade. Então, geralmente, a gente vê a mitologia como algo distante, mas é muito instigante do ponto de vista simbólico e também pedagógico. Inicialmente, eu pensei em representar o idadismo, ou etarismo, em figuras mitológicas ou históricas. E aí eu percebi, ao fazer uma pesquisa inicial, que é raro haver pelo menos na época, né, na antiguidade, quando foram concebidas essas figuras mitológicas, justamente porque aquelas culturas antigas geralmente valorizavam os idosos como fontes de sabedoria, então talvez no momento da concepção das tragédias gregas, por exemplo, naquela época não fosse representado aqui o que eu quero agora focar, que é o idadismo. Mas há figuras que, reinterpretadas com o nosso olhar contemporâneo, podem encarnar o preconceito, o abandono ou a marginalização da velhice. Eu começo pelo idadismo, mas vou falar de outros aspectos. E aqui mesmo, neste vídeo em que eu vou aqui falar sobre o mito de Medeia, na realidade eu estava pensando em mitos relacionados ao idadismo. Mas aqui no mito de Medeia, a gente vê que a narrativa também agora, com olhos da modernidade, nós vemos que também tem outros preconceitos, outras questões de discriminação que estão contidas também nesse mito, como, por exemplo, a questão de gênero, e às vezes, né, do ponto de vista até da misoginia. Então, aqui está a representação pictográfica de Medeia, né, feita por Frederic Sandys, no final do século passado, e vou hoje abordar
a história de Medeia, da mitologia grega, que foi uma mulher envelhecida que se tornou uma ameaça, se tornou um perigo. Naquela época, na concepção, né, da antiguidade e como essa história mitológica. Com o tempo, a figura de Medeia ela ficou muito associada à história das feiticeiras, da velha feiticeira, que é um símbolo do medo e da rejeição da mulher idosa, cuja força passa a ser vista como um risco, como uma ameaça. Então, Medeia representa, com olhos agora, olhos, né, da nossa época, representa a demonização da velhice feminina, que é um traço típico do idadismo e do sexismo combinado, mitológica de Medeia. Então, a Medeia ela vem de fontes assim muito antigas, aparece na maioria das fontes antigas, né, mais famosas, na Argonáutica de Apolônio de Rhodes, nas histórias de Heródoto também, na Teogonia de Hesíodo e as Metamorfoses de Ovídio. Mas também existiram peças teatrais e acredito que assim passou a ter um maior reconhecimento a peça teatral da antiguidade dedicada a Medeia, incluindo a Medeia, né, de Eurípides. Então, a Medeia é uma das figuras mais intensas da mitologia grega. Uma princesa e feiticeira da Cólquida, que é a atual região da Geórgia, que ajudou Jasão a conquistar o Velocino de Ouro, mas acabou marcada por vingança e por tragédia. Então, Medeia era filha do rei Étis, da Cólquida, né, que é a atual Geórgia, e ela tinha também parentesco com grandes feiticeiras. Ela era sobrinha de Circe e ligada à deusa Hécade, o que explica também toda essa aura, né, relacionada a poderes mágicos de Medeia. Então, desde cedo, Medeia é retratada como uma mulher de grande inteligência e domínio da feitiçaria. Então, Medeia encontra Jasão. Jasão chega a Cólquida em busca do Velocino de Ouro, que é um símbolo de poder e de legitimidade real. E Medeia se apaixona por ele e, usando sua magia, ajuda Jasão a superar algumas tarefas, aquelas tarefas da mitologia, que são tarefas impossíveis, que é domar touros de ouro, semear dentes de dragão que se transformam em guerreiros, enfrentar o próprio dragão, que é guardião do Velocino de Ouro. E, para garantir a fuga, Medeia chega a matar seu próprio irmão, Absirto, chegando a despedaçá-lo para atrasar os perseguidores. Um ato que já revela por si sua determinação, não é? E violência e crueldade. Então, Medeia foge com Jasão, se casa com ele e tem vários filhos. Em Corinto, Jasão decide abandoná-la para se casar com Creusa, ou Glauce, né? Creusa ou Glauce, que é filha do rei Creonte. Medeia é tomada pela fúria e envia à rival um vestido enfeitiçado que a consome em chamas, matando também o rei que tenta socorrê-la. E o ato mais terrível, Medeia mata os próprios filhos para punir Jasão. Quer dizer, é uma semelhança com muitas tragédias reais e contemporâneas. E ela quis se vingar, privando Jasão de sua descendência. Né? Então, foi uma das representações de Medeia, foi na peça Medeia, de Eurípides,
mais ou menos 430 antes de Cristo, bem perto ali da época em que viveu Heródoto, em que viveu Hipócrates. E é a versão mais conhecida, mais famosa. Então, Medeia é retratada na peça de Eurípides, ela é retratada como uma mulher dilacerada, né, pelo ciúme, pelo ódio, e que desafia normas sociais e expõe a fragilidade da condição humana, especificamente da condição feminina, porque lembremos que a Grécia Antiga era uma sociedade patriarcal. E aí, após os crimes, Medeia foge em uma carruagem que é enviada por um deus, o deus Hélio, que é seu ancestral, e deixa Jasão numa situação muito difícil, né? Jasão está realmente sem os filhos e numa situação trágica. Então, Medeia, ela simboliza, na mitologia, a paixão extrema, a vingança e esse poder feminino, né, que é retratado muitas vezes como extremamente passional. Então, sua história inspirou séculos de arte, inspirou pinturas, óperas, filmes e debates sobre gênero, moralidade, passionalidade, crueldade, né? Então, e tragédia. Então, a Medeia é vista tanto como uma heroína trágica, quanto como um monstro cruel. Então, vai depender da interpretação. E, contemporaneamente, a interpretação ela tem sido também desdobrada em outras ideias, né, que vou tentar mencionar aqui. Então, há muitos elementos da tragédia grega de Medeia, de Eurípides. Então, como a maioria das peças da Grécia Antiga foi escrita durante a chamada Idade de Ouro, que é aí do século V a.C., mais ou menos, 500, 400 anos antes de Cristo, muito antes da criação do conceito de gênero, os gregos tinham conhecimento apenas da autonomia masculina e feminina, embora o conceito tenha sido introduzido de alguma forma já. Mas o teatro grego antigo era encenado geralmente por uma companhia composta exclusivamente por homens, o que significa que os homens eram responsáveis por interpretar personagens femininas. E parte da interpretação de um papel feminino envolvia o próprio travestismo. Isso significa que os atores usavam figurinos e máscaras para incorporar fisicamente uma personagem feminina. Então, os gregos tinham visões rígidas sobre essa questão de gênero, embora ainda não existisse ainda esse conceito. No entanto, por que a representação de gênero seria permitida em uma sociedade patriarcal, representando as mulheres sendo representadas pelas próprias mulheres? Então, examinar aí o patriarcado e a própria misoginia no teatro grego antigo nos dá uma ideia de por que as peças eram escritas de maneira como são conhecidas. E antes de sua situação se apresentar, aqui, como eu falei, toda essa tragédia, de forma resumida, na história de Medeia, nessa narrativa mitológica, Medeia estava aparentemente satisfeita com seu papel como mãe, né, dona de casa, até que tudo isso fosse tirado dela e ela como que enlouquecesse. Né? Então, ao examinar o patriarcado e a misoginia presentes em Medeia, nós somos capazes de compreender e explorar as verdadeiras intenções e desejos dessa figura mitológica. E, assim como em Medeia, podemos analisar
o personagem masculino também e examinar suas motivações, desejos, sob a ótica do patriarcado e da misoginia. Então, em Medeia, Creonte age em prol do bem maior, né, buscando e exigindo justiça. Creonte, né, com cuja filha, o marido de Medeia, Jasão, acaba traindo Medeia, né, e ela se vinga, Medeia se vinga dessa forma. Então, antes da morte de sua filha, Creonte deseja banir Medeia de Corinto porque sabe que ela representa uma ameaça para ele, para sua família. E ele não confia em Medeia e chama Medeia de bruxa, e isso acontece ao longo de toda a peça. Então, nesse momento, a gente aprende que, ou percebe, que o patriarcado buscava elevar os homens e ajudá-los a se tornarem pessoas melhores. Portanto, não é isso? Geralmente as tragédias gregas têm esse, digamos, objetivo, né? Então, uma última razão importante para assim a gente ver nessa peça, nessa tragédia grega, para estudar o patriarcado e a misoginia no teatro grego, né, é compreender que tem mensagens subjacentes que estão presentes nessa peça. Então, assim como no comportamento, os gregos inseriam mensagens subliminares em suas peças, mesmo que não intencionalmente ou explicitamente, que por vezes questionavam até os valores tradicionais. Então, retornando à peça Medeia, né, de Eurípides, embora as interpretações modernas tendam a retratar Medeia como uma mulher forte e extraordinária, quando a gente lê a peça, a gente pensa que essa é uma interpretação, é uma perspectiva diferente e que é uma perspectiva moderna. As mulheres, né, naquela época, na antiguidade, elas eram consideradas seres de ordem inferior. Elas eram negligenciadas pela natureza em comparação com os homens. Então, tanto em intelecto quanto nas suas habilidades, de uma forma geral, ela era considerada incapaz de participar da vida pública, naturalmente propensa ao mal, né? E a adequada, digamos, a figura feminina era adequada apenas para propagar a espécie, né? Como reprodutora e satisfazer, né, os homens. Então, a peça Medeia, naquela época, foi um aviso, digamos, para o público, principalmente para os homens. Por quê? Porque a maioria dos dramaturgos daquela época escrevia para o público masculino. Porque a Grécia Antiga era um patriarcado absoluto, né, como eu já lembrei. E embora Eurípides, o dramaturgo, não tenha concebido Medeia como uma personagem feminista, sob a perspectiva moderna, que inclui o conhecimento do que o feminismo realmente significa. Então, Medeia, ela passa também a ser interpretada como uma inspiração. Então, as consequências, né, da fúria e da chamada loucura de Medeia, né, acaba chocando muitos leitores, né, ou então muitas pessoas que assistem à peça, com seu distanciamento, um distanciamento frio, né, de ódio, e de ódio pelos seus próprios filhos. Mas em algum lugar, lá no fundo, né, quando eu li essa peça há muito tempo, mas na época o que me ocorreu foi de que
aquela era uma mulher que não tinha medo. Era uma mulher que não tolerava injustiças, né, principalmente ser tratada por um homem daquela forma, e era uma mulher que não se calava. E na Grécia Antiga, Medeia ela era vista como uma figura trágica, como uma figura perigosa, que era marcada, claro, pelo enredo todo da peça, pela paixão, pela vingança. Mas hoje, muitas releituras modernas, e eu li também uma dissertação é, da, da área de literatura mesmo, não lembro a citação, mas que tem uma releitura moderna, né, que interpretando Medea como um símbolo de resistência feminina, questionando papéis de gênero e de poder. Então, na tragédia mesmo de Eurípides, Medeia aparece como uma mulher que é rejeitada, uma mulher que veio, né, o que atualmente é a Geórgia, né, naquela época era digamos, um outro reinado. Ela era estrangeira ali em Corinto, ela veio porque fugiu com Jasão, então ela era estrangeira. Então ela se rebela contra Jasão, que atrai, e contra a sociedade também, que a marginaliza. Então, ela era retratada como uma mulher dominada por amor, por paixão, né, por ódio, e capaz de atos extremos, né, como o que foi retratado na peça. Então, para os gregos, ela representava esse perigo, um perigo também da paixão descontrolada e da mulher que desafiava normas sociais e patriarcais. E eu lembro até que o próprio Aristóteles e outros filósofos viam Medeia como exemplo de como o teatro expunha os limites, né, da razão e da loucura. Então, nesse sentido, eu só quero fazer uma comparação entre essa visão antiga, da antiguidade, e a visão contemporânea. Então, a identidade, né? A identidade, como eu mencionei. Então, Medeia era vista como estrangeira, que ela veio de outras terras para Corinto. Ela era perigosa, ela era uma feiticeira, por ter essa ascendência, né, de história, de seu parentesco com Circe. E a visão moderna é, como eu já mencionei essa dissertação que li, é uma mulher marginalizada e símbolo também de resistência. Então, naquela época, na visão da antiguidade, a motivação dos atos de Medeia foi de paixão, de vingança, enquanto que a visão moderna foca na interpretação do questionamento do patriarcado, não é? Da luta por autonomia como mulher em uma sociedade patriarcal. E a questão também do filicídio, né? Do assassinato dos próprios filhos, e filhos de Jasão. Então, como um ato monstruoso, claro, foi visto naquela época, na antiguidade, não é? Como uma monstruosidade, como um fruto da loucura, e hoje claro, entre aspas, né, fala-se também numa interpretação simbólica, ou seja, uma ruptura, uma transformação, uma transcendência, né? Então a imagem geral é de que Medeia é uma figura trágica e perigosa, e atualmente ela é vista também como anti-heroína complexa, ambígua, né, com todas as complexidades, né, humanas. Então, sendo considerada uma estrangeira, né, em Corinto, ela era vista como bárbara, né, os bárbaros. Então, a alteridade de Medeia, ela provavelmente não provém apenas de ter sido abandonada, né, por Jasão.
por quem sacrificou tudo, né? Saiu da sua terra, né? Onde era princesa, né? Mas ela também, ela era essa mulher, como eu já disse, uma mulher em uma sociedade patriarcal. Então, isso se aprofunda ainda mais por seu exílio. Ela está em exílio porque ela fugiu, e ela está em exílio, né, porque ela também provocou a morte do próprio irmão para ajudar Jazão. Então, ela está em exílio, fugindo da sua terra. Então, ela representa, né, é como se fosse essa receita perfeita para o desastre. Ela é, de fato, uma mulher, né, alienada de seu casamento, dos seus filhos, do lar, né, e digamos, civilidade, né, de uma forma geral. Então, a maneira como Medea, a peça, Medeia, aborda o sofrimento da mulher, ou como as mulheres são deixadas para trás em uma sociedade dominada por homens, é inspiradora hoje também para a corrente do feminismo. Essa peça, né, que foi escrita mais ou menos em 500, 400 e tanto antes de Cristo, ainda é relevante em muitas partes do mundo. O que eu considero absolutamente fascinante, porque parecemos pensar que a gente evoluiu muito desde a antiguidade, quando a verdade é que a única coisa que provavelmente evoluiu foi a tecnologia e não a humanidade. Então, eu recomendo, né, que se você não leu, você leia Medeia. Claro, ela choca, ela assombra, mas também ela inspira e leva a refletir se realmente avançamos muito ou se tudo continua exatamente igual. Então, essa leitura que eu mencionei, em contraposição à leitura daquela época, a leitura antiga e a leitura moderna, contemporânea, é, essa é uma leitura, não é, que desloca, não é, a figura de Medeia do papel tradicional de monstro, de assassina, de louca, para o discímbolo da mulher oprimida. Então, esse ato extremo de Medeia, né, de matar os próprios filhos após ser traída e para se vingar, né, de Jazão, não surge também do nada, mas é consequência de anos de repressão, desprezo social, né, e preconceito e discriminação. Né? Então, mas eu também abordo essa tragédia grega de Eurípides como exemplo do idadismo, porque, apesar de que, quando a gente vai analisar bem, também é exemplo, não é, de opressão das mulheres e de misoginia também, se a gente for interpretar pela lente do feminismo, por uma lente de gênero contemporânea, pela teoria crítica. Então, a gente vê claramente essa questão do preconceito e da discriminação nesse sentido de gênero, em uma sociedade absolutamente patriarcal. Mas também existe o idadismo. Quando pensamos, né, na figura posterior, não é, da velha feiticeira que Medeia encarna, né, em algumas versões também. Porque à medida que envelhece, a mulher que antes era temida assim por sua força, né, ela passa a ser ridicularizada, ela passa a ser marginalizada ou até temida, não é, e sendo vista na figura, não é, de uma bruxa, que é uma expressão simbólica do preconceito contra a mulher idosa e independente e autônoma. Não é? Então, a gente vê que há questões de gênero e também questões de etarismo, de idadismo, né, na tragédia de Medeia. Então, e a história de Medeia, né, aparece também, como eu disse, não só na peça de Eurípides, que é a sua versão mais conhecida, mas também na Teogonia de Hesíodo, né, que foi bem antes, 700 mais ou menos antes de Cristo,
E também no poema Argonáutica, como eu disse antes, né, de Apolônio de Rhodes, mais ou menos no século III, terceiro antes de Cristo. E ainda em outra obra já bem mais ou menos no século I ou II depois de Cristo. Então, a gente acaba tendo essa reflexão de que a representação de Medea na antiguidade ela é tendenciosa. Por quê? Porque a literatura formal que havia na antiguidade clássica, ela foi toda escrita por homens e as mulheres eram totalmente marginalizadas. E, além disso, a misoginia contamina grande parte, né, da literatura antiga. Então, devido a essa tendência, muitas releituras contemporâneas de mitos gregos foram escritas ou reescritas por autoras com uma perspectiva feminista, né? Por exemplo, Circe, né, de Madeleine Miller, e também Mil Navios e Cegueira de Pedra, né, de Natalie Haynes, e outras ainda, outras obras, né, contemporâneas, são apenas alguns exemplos recentes de romances que reinterpretam, revisitam o mito grego, né, o mito grego de só um instante aqui, só um instante. Bom, eu fiz uma pequena pausa, então eu dizia, sim, falava da reinterpretação, né, que há atualmente por algumas autoras contemporâneas, né? Bem, e como Medeia é essa personagem complexa e cuja mitologia é repleta de atos violentos, chocantes, muitos veem Medeia como uma vilã intrigante, né? Como uma figura que é monstruosa. E a história de Medeia, né? Digamos assim, reinterpretada atualmente, explora a vida dela a partir do seu ponto de vista, né? E busca fazer justiça à história da personagem que é ofuscada pela violência e por sua ligação com o herói Jasão. Então, ao dar voz à Medeia, as narrativas atuais, contemporâneas, né, as releituras do mito de Medeia, exalam uma como se diz, uma compaixão, a palavra é compaixão, uma compaixão por meio da vitimização que Medeia sofreu, né, dos homens em sua vida, começando ainda por seu pai, terminando com Jasão, ao mesmo tempo que transforma suas ações violentas e as ações violentas como são comuns nas tragédias gregas, né, dos mitos, em algo que é completamente diferente atualmente, numa tentativa de apagar ou ao menos minimizar essa sua monstruosidade. Então, retomando elementos narrativos, né, de fontes clássicas, como a Medeia de Eurípides, os textos atuais que fazem uma releitura do mito de Medeia explora a monstruosidade de Medeia por meio do seu desconforto com as normas de gênero, da supressão, né, da violência dos mitos originais e de uma maior ênfase da natureza violenta do próprio Jasão. Então, a questão de gênero vem sendo muito enfocada na literatura, né? Levando em conta essa reinterpretação. Então, o gênero aí é apresentado como uma fonte de conflito em quase todas as cenas, né? Quando a gente busca ver, e na verdade, eu vi a sinopse de uma dessas obras que eu mencionei, que são releituras atuais, como, por exemplo, a Cegueira de Pedra, de Natalie Haynes, e eu vi a sinopse, não reli, mas vi a sinopse e vi uma resenha. Então, a gente vê que é uma, digamos assim,
é uma forma de reinterpretar de uma perspectiva totalmente atual, contemporânea, né? É construtivista e não essencialista. Então, a gente assim pensa de uma determinada forma, né? Porque a gente é influenciado pela nossa cosmovisão, né? Então, em cada época, em cada lugar, a cosmovisão vai influenciar a interpretação que vamos ter sobre as narrativas, os fatos, né? E sobre a própria literatura. Então, bem, aqui está Medea, não é? E eu gostaria também de mencionar um aspecto que é importante também em relação a esse poder monstruoso de Medeia, né? Que embora Medeia seja interpretada como um monstro, né? Ela também é vista como uma feiticeira que pratica artes malignas, incluindo a necromancia, porque, embora inicialmente se considere que ela usa a magia para ajudar Jasão, durante todo o enredo da peça de Eurípides, o que a posiciona como uma, digamos, uma mulher que ajuda, uma donzela auxiliadora, naquele momento, posteriormente, as suas ações são interpretadas como ações sinistras, né? Então, como Medeia usa magia, que para os gregos sempre foi uma arte assustadora, desonrosa, principalmente nas mãos de mulheres, ela é posicionada como essa pessoa perigosa, monstruosa, já que o uso da magia sugere que a mulher, uma mulher perversa, sempre se escondia, né, dentro de uma pessoa que aparentemente parecia uma donzela, né, inocente. Né? Então, como Medeia vem de uma terra, quando ela chega em Corinto, ela é considerada uma estrangeira e ela é considerada alguém que veio de uma terra que é bárbara, ela é bárbara, e ela possui traços, né, de masculinos, apesar, né, de ter a figura feminina, ela tem atos que não são característicos da mulher naquela época. Então, ela além de ela ter, né, assassinado o irmão, os inimigos de Jasão e, por fim, seus filhos, naquela época, essa monstruosidade ela passa a ser interpretada, né, como uma monstruosidade que é atribuída à sua recusa em aderir às normas culturais femininas quanto ao seu até o uso da questão da feitiçaria, né, como a gente vê na história, na Idade Média, muitas mulheres foram queimadas, né, na Inquisição, porque eram mulheres líderes, mulheres inteligentes em determinadas comunidades e eram consideradas bruxas. Então, isso, né, é a interpretação que atualmente se atribui, né, ao mito de Medeia. Né? Então, eu também gostaria de mencionar aspectos relacionados ao próprio idadismo, porque na tragédia de Eurípides, Medea não é descrita como idosa, mas como uma mulher madura, né, já mãe de filhos. A narrativa mostra sua perda de valor social quando Jasão decide trocá-la por uma esposa mais jovem, que é Creusa, né? Creusa, ou também chamada de Glauce. E esse gesto pode ser lido como uma forma de idadismo simbólico, porque é a ideia de que a mulher, ao envelhecer ou deixar de ser jovem e desejável, perde espaço e é descartada muitas vezes, como acontece na própria sociedade moderna, a contemporânea. Então, esse gesto pode ser lido como essa forma de idadismo. E, segundo até fontes clássicas,
Medeia é vista, como eu disse, como uma feiticeira, também rejuvenesceu o pai de Jasão, ou pelo menos tentou demonstrar esse poder utilizando caldeirões mágicos, ervas e até fazendo transfusão de sangue de jovens sacrificados. Né? Também tem essa questão em relação a rejuvenescimento. E também, como eu disse, Medea é retratada também por outros dramaturgos. E em Ovídio, em que escreve As Metamorfoses, Medeia promete ao pai de Jasão, né, que poderia ser capaz de restaurar a juventude dele. E para provar seu poder, corta um carneiro velho, mistura-o a ervas mágicas fervidas em um caldeirão e o transforma em um cordeiro jovem. Então, convencidas, né, as filhas o nome do pai agora eu não lembro o nome do pai do Jasão. Então, as filhas repetem o ritual com o pai, né? Matam o pai, mas Medea não cumpre a parte da magia que daria nova vida. Então, é uma vingança também cruel por traições anteriores. Bom, o simbolismo já não só na obra de Eurípides, mas também de Ovídio, é que aí nessa relação com o pai de Jasão e com as irmãs de Jasão, portanto, que também já tem essa outra tragédia, ela é poderosa porque representa a ambiguidade do poder feminino, porque Medeia domina saberes de cura e de transformação, mas seu domínio sobre a vida e a morte a torna uma figura temida. Então, no imaginário, né, no simbolismo dessa obra, ou melhor, dessa cena na obra de Ovídio, Medeia encarna a mulher associada ao conhecimento interdito, à alquimia e à transgressão, que são temas que se ligam muito bem à sua ideia de representar preconceito, né? Essa figura de Medeia, né, como representando preconceito e discriminação. Então, a figura de Medeia pode representar isso, né, como uma figura mítica, pois a gente sabe que nessa questão de discriminação, nessa questão de preconceito, né, essa ideia que está também na obra de Ovídio, quando ele menciona Medeia, é que a fronteira, né, entre curar e punir, entre ciência e feitiço, é também uma fronteira de exclusão. Então, em relação à Medeia e o idadismo, o mito reflete uma lógica que ainda está presente atualmente, que é a desvalorização da mulher que tem com a idade, especialmente em sociedades patriarcais. Então, Medeia é punida não por falta, né, de inteligência, mas por não se encaixar mais no ideal de juventude e fertilidade que Jasão continua buscando e encontra em Creusa. Assim, a vingança de Medeia pode ser interpretada como uma resposta à exclusão e ao preconceito contra mulheres que envelhecem. Então, bem, acho que mencionei o que eu gostaria aqui nessa observação ou reflexão sobre uma figura mitológica que se também pode ser uma forma de representar preconceito e discriminação por meio de releituras contemporâneas, né? E quando a gente traz Medeia para o campo da saúde, a gente abre espaço também para refletir sobre os mecanismos de exclusão,
simbólica, até exclusão epistemológica que ainda persistem atualmente. E quem é escutado, quem é silenciado, que caldeirões nós seguimos temendo? Os que representam o poder de transformar, os que representam o poder de questionar e de cuidar fora das normas instituídas. Então, no contexto, né, da nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina, Medea nos ajuda a pensar sobre quem tem legitimidade também para curar e quem é excluído dos espaços do saber, né, de saberes de cura. E ela representa também as mulheres silenciadas, como parteiras, benzedeiras, curandeiras contemporâneas, cujos saberes foram desqualificados como mágicos, como irracionais, quando, na verdade, expressam também formas complexas de cuidado e de preservação da vida. Né? Então, por fim, para concluir, rejeitada e demonizada, Medea simboliza o processo histórico de desvalorização dos saberes femininos, dos saberes populares, e também em relação à marginalização da figura da mulher na sociedade, claro, absolutamente patriarcais, como naquela época da Grécia Antiga, e atualmente o que ainda persiste. Então, eu proponho algumas reflexões. O que a história de Medea revela sobre o medo em relação à mulher, quando ela tem alguns saberes que são considerados temerários, por meio, né, de algumas lentes, né, que ainda persistem. Que paralelos a gente pode traçar entre esse mito de Medea e as exclusões que estão presentes também atualmente, né, na nossa vida contemporânea? E, por fim, há ainda Medeias no nosso cotidiano das práticas de saúde, pessoas marginalizadas por seu saber, sua origem ou o seu modo de cuidar, ou pelo seu gênero. Então, eu deixo aqui essas reflexões em relação ao preconceito, à discriminação e à estigmatização da mulher na figura mitológica de Medea, tanto do ponto de vista das questões de gênero, quanto de idade. O fato da mulher, né, uma vez se tornando, com os anos, ela vai se tornando, né, marginalizada. Né? E também em relação aos saberes que detêm as mulheres que são parteiras, curandeiras, e que são vistas também de forma muito preconceituosa atualmente. Então, o que é que você pensa? Coloque aqui nos comentários o que é que você pensa, você já tenha tido essa reflexão ou tenha visto algum livro, alguma peça de teatro, algum filme relacionando esse papel de Medea na literatura, no caso da literatura clássica, da mitologia grega, das tragédias gregas, e você relacionou a essa questão contemporânea da teoria crítica, de gênero, não é? De epistemológica, a própria questão do idadismo. Então, deixe aqui o seu comentário e a sua reflexão. Então, até o próximo, com outras questões relacionadas à diversidade étnica e cultural na medicina.